quando um perito na lei, ele aborda Jesus. Está lá em Lucas 10, 25. Algumas traduções diz certo perito, e eu fico pensando nessa palavra perito, uma pessoa que está totalmente preparada, estudou, formou, para que ele pudesse entender a palavra de Deus, entender a lei de Deus. E ele então quer fazer uma pegadinha com Jesus, e ele fala com Jesus, tentando fazer essa pegadinha, mas Jesus, ele é tão sábio, que ele fala, como você entende? Como você lê? Ele devolve isso, devolve a pergunta daquele perito para ele mesmo. E é interessante que a resposta daquele perito é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós lemos isso e falamos assim, que foi Jesus que falou, mas quem falou foi o perito, foi aquele doutor da lei, aquela pessoa que tinha um conhecimento muito profundo da lei. O que ele fez? Tudo que ele estudou, tudo que ele analisou, de todos os mandamentos que o Senhor deu, seja nos livros de Gênesis até o livro de Deuteronômio, todo aquele, ele compilou todos os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel em 2 mandamentos, porque ele entendeu que tudo o que acontecia dizia respeito a 2 coisas, amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo. Os 10 mandamentos, se você for olhar, ele está ligado a amar a Deus e amar o próximo. Quando você não mata, você está amando o próximo. Quando você não adultera, você está amando o próximo. Então, são exatamente, não só os 10 mandamentos, mas todas as leis cerimoniais, sejam qualquer tipo de lei que for, Deus ordenou a Moisés escrever, ele está ligado exatamente a isso, amar a Deus e amar o próximo. Mas Jesus diz para ele assim, muito bem, então faz isso e você vai viver eternamente. E aí ele tentando se justificar, o que ele fala? Mas como é isso? E aí Jesus então conta uma parábola, conta uma história, e a história onde um sacerdote diz que um homem ia descendo de Jericó para Jerusalém, foi assaltado, e ali ele ficou quase que morto, e um sacerdote ia descendo no mesmo caminho, e quando viu aquela pessoa ali, ele não foi ajudá-lo, ele passou de largo e foi embora, continuou o seu caminho. E quando a gente olha para isso, o sacerdote em Israel era a pessoa mais importante, espiritualmente falando, mas ele não se importou com aquele moribundo. Depois vem um levita e da mesma forma não se importa com o moribundo. E depois vem um samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano era a nação de Israel, depois da morte de Salomão, ela se dividiu em reino do sul e reino do norte. E o reino do sul ficou Jerusalém como a capital, o reino do norte ficou Samaria como capital. E depois, em 722 a.C., Samaria e todo o reino do norte foi tomado pelos assírios. E depois eles chegaram a retornar para ali, mas muitos deles acabaram se misturando com alguns outros povos. Mas muitos ainda continuavam guardando os mandamentos, guardando de Gênesis até Deuteronômio, que é para eles a Torá, eles guardavam rigidamente isso. Mas os judeus, eles não aceitavam que o samaritano tivesse o mesmo direito às promessas que eles. Então eles rejeitavam, os judeus rejeitavam os samaritanos, não aceitavam eles dentro como se fossem israelitas puros. Então havia essa distinção, havia essa contenda entre eles. E eu fico pensando de Jesus simplesmente usar um próprio samaritano para trazer esse entendimento. E aquele samaritano, então, ele pega vinho
e azeite, deita sobre as feridas daquele homem que estava ali moribundo. E eu estava vendo que no tempo antigo, o vinho é um antisséptico, e o azeite, ele tinha o papel de amolecer as feridas e também de proteger a ferida para que nenhum tipo de inseto pudesse tocar ali. Então ele faz o primeiro socorro daquele homem, leva até uma hospedaria, coloca ele lá, paga para o dono da hospedaria e fala: eu estou indo de viagem, quando eu voltar, se ele gastar mais do que isso aqui, eu vou te recompensar. Então a gente olha que aquele samaritano, ele não amou de palavras, porque o sacerdote, com certeza, ele pregava muito sobre o amor a Deus e amor ao próximo. O levita muitas vezes pregava sobre o amor a Deus e amor ao próximo. O samaritano, ele não pregou, ele vivenciou isso. E Deus nos chama, Jesus, quando ele conta essa parábola, ele está nos chamando a responsabilidade de amarmos como aquele samaritano. Não de palavras, mas em espírito e em verdade, para que a gente possa realmente servir em amor. Porque é uma coisa que toca o coração das pessoas, é quando a gente serve em amor. Eu me recordo, já há muitos anos, alguém me ligou e falou assim: eu preciso que você atenda uma pessoa para mim. E eu tentava marcar com ele, não dava, eu falei assim: eu vou passar aí no seu trabalho. E passei lá, porque essa pessoa estava vivendo uma situação muito difícil. E eu passei lá e comecei a conversar com ele, comecei a visitar, comecei a orientar ele, instruir. Um dia eu cheguei na casa dele, comecei a ministrar sobre ele, ajudando ele a sair daquela situação. Eu não me recordo, mas ele tinha mais de 100 cheques sem fundo, e é uma situação muito difícil financeira, e eu fui orientando ele, e de repente ele parou e falou assim para mim: o que você quer de mim? Eu falei: como assim? Não, porque eu nunca vi isso, ninguém ajuda ninguém de graça. Por quê? Porque às vezes esse é o conceito do mundo, ninguém ajuda ninguém de graça. Por quê? Porque o conceito às vezes do mundo é: se você ajuda, você quer alguma coisa em troca. E aí eu disse para ele assim: a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. E eu estou aqui simplesmente cumprindo um chamado que Deus deu na minha vida. E aquilo fez com que toda aquela família se convertesse. Por quê? Porque simplesmente eu estava servindo ele em amor. Não estava ali querendo nada dele, eu simplesmente estava querendo ajudá-lo, fazer com que ele saísse daquela situação. E Deus o abençoou muito. E quantos testemunhos nós temos que isso tem acontecido? Quantas pessoas você, como líder de célula, como auxiliar, como anfitrião, tem feito também, tem cumprido o chamado do Senhor de servir em amor. E Deus nos chama para que a gente jamais se esqueça dessa palavra, que Deus está nos chamando para servir o próximo com amor. E o fato é que aquele perito na lei, Jesus volta para ele a pergunta e fala: quem dos três que eu te falei amou o próximo? E aí ele fala: com certeza, é o samaritano. Ele falou: vai e faz da mesma maneira. Então Deus está nos chamando, assim como ele falou com aquele perito da lei, ele está falando conosco, que devemos amar a todos indistintamente, sem acepção de pessoas. Muitas vezes nós somos seletivos, mas Deus está nos chamando para que a gente aprenda a nos abrir para tocar a vida das pessoas e curá-las, restaurá-las, transformá-las. E Deus quer simplesmente que você diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e Ele vai te usar para isso, do seu jeito, da sua forma, com a sua personalidade. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. Mas eu quero te dizer, do seu jeitinho Deus vai te usar. Mas o que você precisa fazer é dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu às vezes não sei falar bonito como a pastora Ana,
não sei falar como o apóstolo, mas eu quero te dizer uma coisa, não importa, Deus vai te usar do seu jeitinho. Deus vai fazer você do seu jeitinho tocar o coração de muitas pessoas, e muitas pessoas conseguirão conhecer Jesus simplesmente porque você serve em amor. Nós vemos uma outra história, Jesus está num jantar, e ele está ali, numa mesa, comendo, com muitas pessoas, isso está lá em Lucas 15, e aí eu acho interessante Lucas 14, aliás, versículo 15, que eles estão conversando, e de repente um fala assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. E é interessante que as pessoas, muitas vezes, o sonho delas é chegar lá, o dia que vai estar ceando com Jesus, e ter aquele banquete, onde realmente nós vamos ter a ceia. Nós hoje fazemos um prenúncio da ceia aqui, mas a ceia que nós fazemos aqui é só um tipo do que vai ser, mas a ceia lá não é isso aqui que a gente faz, não. A ceia lá é comida com força, meu irmão. É com muita comida, e só comida boa. Você já comeu aquela uva doce? Quer dizer, no céu vai ser um mel. Então, e não vai engordar, né? O melhor para as mulheres aí. Então, só coisa de primeira, né? Só a coisa assim, lá em São Paulo tem um mercado dos ricos, né? Como que é o nome lá? O Etali. Então, é o mercado dos ricos, meu irmão. Você vai lá, só tem coisa boa lá, mas o preço também é de rico. Então, mas eu falo assim, é como se você entrasse num lugar super chique e entender que no céu é assim. E esse homem que estava ali banqueteando-se com Jesus, de repente, ele fala, como vai ser bom isso lá no reino de Deus? E aí Jesus então mostra quem são aqueles que irão participar no reino de Deus. E aí ele conta que um homem deu uma grande ceia. Mateus, ele registra essa mesma história, e Mateus fala que era a festa do filho. Lucas não fala, mas fala que era uma grande ceia, e ele convidou algumas pessoas para que estivessem nesta grande festa. Só que quando chegou o horário da festa, estava vazia, não tinha ninguém. E ele manda então os seus servos irem atrás dos convidados. E quando chega para conversar com os convidados, e eu fico pensando, minha esposa, ela tem muito isso com ela, né? Quando alguém nos convida para alguma festa, a gente sabe que fazer lista de convidado é a coisa mais difícil que tem. Quem já casou uma filha, casou um filho aí, sabe a dificuldade que é você fazer uma lista de convidados. Imagine para pastor, para o apóstolo, é difícil, né? Não é fácil, você põe esse, tira esse, tal. Então, se você foi chamado para uma festa de casamento, ou uma festa de aniversário, né? Nós tivemos 50 anos, tivemos outros tipos de festa do apóstolo. Então, você às vezes é chamado para essa festa. Se você é chamado, se você é lembrado, é porque você é especial, você é importante para aquela pessoa. E nesse texto a gente vê que essas pessoas eram importantes para o anfitrião. Mas essas pessoas que eram importantes para o anfitrião começaram a dar desculpa. E quando a gente olha para o contexto disso, aqui está falando da nação de Israel. Jesus está falando que muitas vezes o convite primeiramente foi feito para a nação de Israel. A nação de Israel foi o primeiro a ser convidado para participar da festa. E aí um falou assim, olha, eu comprei uma terra e eu vou inspecionar ela, então diga para ele que eu não vou. O outro falou, eu comprei uma junta de bois e vou experimentar, diga para ele que eu não posso. O outro falou, eu casei, eu não vou poder ir. O fato é que cada um começou a se justificar dizendo que não iria. Por quê? Porque essas pessoas ali,
o significado dessa festa é a festa do rei. O rei está te convidando para a festa. Diga, o rei está me convidando para a festa. E o rei convidou aqueles homens, mas aqueles homens que eles priorizaram os seus afazeres. Eu quero dizer que hoje é dia de festa, o rei te convidou para essa festa, e você priorizou estar na casa do Senhor, e a recompensa você vai ter por estar na casa do Senhor. Quantas pessoas têm recusado? Quantas pessoas simplesmente não querem saber? Muita gente falava assim, nessa pandemia as igrejas vão estar entupidas de gente, e o que aconteceu é que muita gente se folgou, muita gente virou internauta da fé, né? Ele simplesmente fica lá, senta no sofazinho dele, estoura uma pipoca e vai assistir o culto, né? E simplesmente só fica nisso, e se esquece de que nós somos um corpo, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, e o corpo ele não funciona sozinho. Deus te chamou para estar comungando, e dentro desse processo todo, eles rejeitam. Então o anfitrião, o rei, fica indignado com eles, e se ira com aquela situação. Então o que ele faz? Ele fala assim, manda os servos dele para que eles pudessem pegar os mancos, os aleijados, os cegos. Quer dizer, quem eram os mancos, os cegos, aleijados em Israel? Eram as pessoas rejeitadas. Eles eram israelitas, eles faziam parte da descendência de Israel, mas os próprios sacerdotes, os próprios homens mais entendidos da lei, rejeitavam eles. E aí Jesus manda chamar essas pessoas para casa, aqueles que são marginalizados, Jesus chama eles para estar na festa. E aí o servo dele fala, mas ainda tem lugar na festa. E aí ele então dá uma outra ordem, vá pelos valados, nos lugares mais escuros, e força-os a entrar, traga-os. E essa palavra força-os é anacaso, que é realmente isso, você forçar as pessoas para estarem na casa do Senhor. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, de que realmente Deus nos dê ousadia, para com sabedoria forçá-los para estar aqui. Quantas pessoas estão hoje aquém? Quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra vindo da parte de Deus? Mas muito mais do que uma palavra, ela precisa de uma atitude. A sua atitude pode mudar a história de alguém. Deus está chamando para que você tenha uma atitude que toque o coração das pessoas, porque essa atitude que toque o coração das pessoas é que vai fazer com que elas possam vir para a casa do Senhor, para que elas possam vir para o reino de Deus, e um dia elas possam estar lá na glória, ceando com o Senhor. E Deus quer usar você como um instrumento de bênção, um instrumento para a transformação das vidas das pessoas. E eu quero te dizer algo, que quando você é usado como instrumento para transformar a vida da pessoa, você está dando, mas quem mais recebe é você, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus está te chamando para ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Hoje uma unção do Senhor vai ser derramada neste lugar, e essa unção vai ser derramada para que você seja realmente um atalaia do Senhor, alguém que quando abrir a boca, o favor do Senhor vai estar com você, a unção do Senhor vai estar com você, a glória do Senhor vai estar com você, e as pessoas serão tocadas. A Bíblia diz que muitos chegarão e tocarão nas vestes, fala, eu quero estar com você, eu quero servir você, porque eu estou vendo que você serve um Deus vivo e verdadeiro, porque o nosso Jesus não está morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está aqui nesta manhã. Esse Jesus, quando você vai no túmulo em Jerusalém, está escrito em inglês lá, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele me ama, Ele te ama, e Ele deseja realmente resgatar um povo. Ele deseja, Deus ama pessoas, e essa parábola mostra muito bem isso, quanto Deus ama pessoas, e Ele ama você.
Às vezes você pode não entender o amor de Deus, mas eu quero te dizer que às vezes a sua mente diz, eu não mereço, mas não é porque você merece, é porque Ele te ama. Não é por merecimento, se fosse por merecimento ninguém merecia, nem eu, ninguém. É porque Ele nos ama, Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E o que Deus quer é que a gente se conecte com Ele. Nós olhamos lá em Atos capítulo 10, Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que fazia contínua oração a Deus. Era um homem que tinha um nível de comunhão com Deus constante. Mas quem era Cornélio? Um romano, um gentil, uma pessoa que não tinha direito à aliança, como essas pessoas que estavam no valado e foram forçadas a entrar. E era um homem que fazia contínuas esmolas ao povo, quer dizer, ele ajudava aqueles que precisavam. E de repente um anjo aparece para Cornélio e fala, Cornélio, a tua oração foi ouvida. E fala, agora mande alguém atrás de Pedro. Porque o anjo não prega a mensagem da salvação. Deus deu esse privilégio a você, a mim. Esse privilégio é nosso, não é do anjo. E o anjo teve que ir lá, e Cornélio teve que chamar Pedro, para que Pedro pregasse. E enquanto o servo de Cornélio está indo, Pedro tem uma visão de animais sujos, e aí uma voz do céu fala, mata e come. E aí ele fala assim, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Aí você vê, Pedro já estava vivendo a graça há 10 anos, mas ele não havia entendido o chamado de Deus para os gentios também, para aqueles que não eram judeus. Ele não entendia esse chamado, mas ele teve essa visão 3 vezes, e de repente alguém bate a porta atrás dele, e aí fala, olha, Cornélio, e conta a história de Cornélio, conta o que aconteceu, e aí Pedro então decide seguir aquele homem. E Pedro nunca tinha entrado na casa de um gentil, nunca, em toda a história dele, mas porque Deus falou, ele entra. E quando ele entra, o que está lá? Uma célula reunida. Cornélio pega e chama todos os seus parentes, chama todos os seus vizinhos, chama um monte de gente para estar lá. E quando Pedro começa a abrir a boca, são todos cheios do Espírito Santo. Assim vai acontecer na sua vida, meu irmão. Você vai estar ali na sua cela, e os vizinhos virão, e os parentes virão, e você vai abrir a boca, e a unção do Senhor vai acontecer ali. Eu quero te dizer que chegou a década de ouro, chegou o tempo de desfrutarmos o melhor tempo da nossa vida. Deus está chamando você, entra para dentro da panela chamada célula, porque eu quero te dizer que vai acontecer o sobrenatural. Deus vai fazer, esse lugar vai ficar pequeno. De manhã ele já está pequeno, à tarde e à noite vai ficar pequeno. Vamos ter 4 cultos, vai ficar pequeno. Vamos ter 5 cultos, vai ficar pequeno. Aí nós vamos mudar de lugar. Porque Deus é um Deus de promessa. E a promessa que Ele faz para nós, Ele jamais deixa de cumprir. Deus vai cumprir uma promessa na tua palavra. Eu não sei qual é a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, e às vezes você se esqueceu dessa palavra, mas eu quero te dizer, hoje Deus quer reativar essa promessa na sua vida. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar por você.